A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Hoje nós iremos iniciar uma aula muito importante, muito proveitosa, que vai trabalhar com dois temas que trazem um exemplo significativo para a nossa vida. Hoje iremos falar na lição de número 8. A lição de número 8, ela tem como título a importância da paternidade na vida dos filhos. Então, essa história tratará de Eli e também de Samuel, ambos juízes de Israel. O texto áureo vai dizer o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Ou seja, e vós, pais, ou seja, lá nós estudamos, e vós, filhos, aqui pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas, tenho mais, criai-vos na doutrina e admoestação. A verdade prática, quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã, ok? Então, quando o padrão divino na criação divina é negligenciado por uma das partes ou por ambas dentro de um casamento, as consequências não devem ser outras senão terríveis. O texto da leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, do 12 até o 17, depois o versículo de número 2, e depois pula para o capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. No primeiro momento é tratado sobre os filhos de Eli. Então aqui nós vamos dar uma pincelada para nós entendermos melhor essa questão. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 12 que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram filhos de Belial, e quando nós olhamos essa questão do Belial, nós estamos falando de que literalmente eles não prestavam, literalmente, e não se importavam com o Senhor. Algumas traduções vai trazer a palavra canalhas. Então, é uma palavra bem forte, mas que traz um significado muito profundo no caráter de Ofni e Finéias. A Bíblia vai dizer que eles não conheciam ao Senhor, ou seja, não é uma questão intelectual, mas pessoal. Então eles são caracterizados por algumas características. Quais são? Filhos de Belial é o primeiro ponto. Eles não conheciam o Senhor é o segundo ponto. Eles faziam com que as pessoas desprezassem o sacrifício, isso nós vemos aqui no versículo de número 17. Eles cometiam adultério, porque eles tinham relações com as mulheres que trabalhavam na porta do tabernáculo, então eles eram casados, então eles cometiam adultério. E também, por último, eles recusaram-se a deixar os seus pecados, ok? Então vamos lá, aqui você vai ver duas características importantes que vão definir esse desprezo. Primeiro, o versículo de número 13, que a Bíblia vai dizer que enquanto se estava cozinhando, o ofertante cozinhava a oferta que ia ser dedicada ao Senhor, nesse processo para oferecer esse processo de cozimento, antes que terminasse esse sacrifício, eles iam e metiam o garfo de 3 pontas para pegar a carne para o sacerdote, tá? Então, ele fazia tudo que vinha naquele garfo, eles tomavam para si. Esse é o primeiro ponto, o primeiro agravante. O segundo ponto está no versículo de número 15. Se lá no primeiro ponto, antes de acabar o cozimento, ele já enfiava o garfo e pegava a parte do sacerdote, aqui no versículo 15 é diferente. Aquele que ia oferecer uma carne, uma oferta ao Senhor queimada, antes mesmo de queimar, ou seja, no processo de tirar a gordura,
eles ameaçavam o ofertante e dizia que o sacerdote queria a carne crua, sendo que aquele que ia ofertar, ele estava pronto para queimá-la. Então, você vai ver aí 2 pontos, versículo 13, versículo 15, do desprezo que eles tinham pela formalização e pelo culto ao Senhor. Nós vamos ver aqui que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles serviam a Deus em Siló, e nós vamos ver que os filhos de Samuel, que no caso é Abias e Joel, eles serviam ao Senhor em Berseba, tá bom? Então são 2 cidades totalmente diferentes, tá bom? Então esses 2 agravantes aqui aconteciam no meio do culto. Fora o agravante das pessoas desprezarem a palavra de Deus e o sacrifício, você tinha aí os filhos também de Samuel, Abias e Joel, que não andavam pelos caminhos que o pai andou, antes se inclinavam à avareza e tomavam presente e pervertiam o juízo. Então, na melhor das traduções, eles estavam interessados em ganhar dinheiro, aceitavam suborno, tá? Ou aceitavam dinheiro por fora e não decidiam casos civis com justiça. Então era assim que esses homens surgem na Bíblia como exemplos de filhos rebeldes de pais obedientes, mas que tiveram algumas negligências que nós vamos analisar aqui, ok? Então, vamos lá. Então, entendendo tudo isso aqui na questão da introdução, que ela é muito ampla, mas é bem resumida no seu contexto, né? As 2 histórias que falam dos filhos. Na introdução, nós vamos ver que na família de Eli, Ofni e Finéias profanaram na questão do exercício, foi a questão que eu falei, né? A questão de tirar a carne no momento do cozimento, antes de terminar, e a questão também de, antes do ofertante queimar a carne, eles pegavam a carne crua. E o ofertante falava assim, não, espera aí, espera eu fazer a oferta e vocês pegam a parte. Não, se vocês não nos darem agora a carne crua, nós a tomaremos à força. Era assim que funcionava as coisas para Ofni e Finéias e também para Abias e Joel, tá bom? Então vamos lá. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abia tornaram-se avarentos e gananciosos, ok? Então vamos lá, já que nós entendemos as características dos pares de filhos, tanto de Eli quanto de Samuel, nós já vamos aqui, ó. Os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual. Então, ou seja, e não pela conduta futura. Eles são responsáveis pela formação atual, ou seja, daquilo que é moral, daquilo que é ético e daquilo que é espiritual. Então, quando eu falo de valores, né, pela formação moral e espiritual dos filhos, eu estou falando de um conjunto desses valores, moral, ético e espiritual, esse conjunto de valores individuais e também coletivos, porque nós estamos lidando com pessoas, tá? Os 4 filhos de forma individual, mas nós estamos lidando com a coletividade, porque eles faziam parte de um ministério que servia ao povo, tá? Então, esse conjunto de valores individuais, coletivo, que nós já falamos aqui, tá? Considerados universalmente aceitos como norteadores das relações sociais, formam um indivíduo, ou seja, o caráter próprio de cada um. Então, tem valores que são universalmente aceitos como norteadores das relações sociais. Então, isso faz com que o pai e a mãe tenham o dever de ensinar princípios básicos de um relacionamento entre indivíduos, ok? E com isso, vamos pegar um exemplo, a questão do amor. A questão do amor é um termo e também é uma ação que é universal. Quando você fala de amor ao próximo,
você consegue falar em todas as línguas e em todas as línguas é compreendido, porque é algo universal, tá bom? Então, a paternidade dentro da família. Dentro dessa questão aqui, a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como o líder dentro do lar. Então tinha a ideia e a responsabilidade de prover, de cuidar, né, da família que lhe foi outorgada, tá bom? Então, dentro dessa questão, principalmente aqui na relação dos filhos, eu tenho aqui, nós falamos lá na lição de número 6, né, quando nós falamos sobre os filhos, na página 39, falamos sobre a questão do modo, que é o método, né, que é utilizado pelos pais. Falamos da questão da criação, que leva muito a questão do incentivo, a questão do alimentar, a questão de dar o exemplo. Então a criação está ligado muito a isso. E também a questão do educar, e lá nós falamos da questão do pai e da mãe estar emocionalmente saudáveis para poder ensinar os seus filhos. Entendendo tudo isso, a página de número 59, ela vai dizer, né, que o papel da mulher era o de cuidar dos filhos, da casa e ser ajudadora de seu esposo. Então esses são os papéis que são dados a cada um. Dentro dessa questão, o autor falou sobre Eli e Samuel. Tá? Eles foram displicentes, ou seja, a ideia de displicente está num contexto de descaso, ou seja, falta de empenho, desatento, desatento, né? E quando nós olhamos para isso, para esse termo do displicente, nós estamos falando de pais que em algum momento foram displicentes. Na forma, e como eu vejo aí os dois pais, eu estou vendo a grande questão na forma de disciplinar os seus filhos dentro da orientação religiosa, moral e ética. Então precisava de ter uma atitude e essa atitude não foi tomada, tá bom? Então, sabendo que eles foram displicentes em algum momento da vida, e esse momento foi especificado na Bíblia, o subtópico de número 2 vai falar a falta de autoridade no lar. Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade, né, no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. Isso porque eles estavam debaixo da autoridade desses dois grandes profetas, desses dois grandes videntes e grandes juízes que existiam em Israel. Então nós vamos ver aqui Eli, que tinha uma grande influência, e os seus filhos se dedicavam à cidade de Siló. Essa cidade, ela foi fundada pelos próprios israelitas, então ela tem uma história, ela carrega uma essência, ela carrega uma responsabilidade, porque não foi uma cidade tomada, ela foi uma cidade construída ou fundada pelos próprios israelitas. E foi lá que foi estabelecido o tabernáculo, ok? Então, dentro dessa questão, quando o tabernáculo saiu de Gilgal, ele foi direto para Siló. E ali ele ficou todo esse tempo, o tempo dos juízes, tá? Por outro lado, Samuel, né? Eles estavam em Berseba. E Berseba é uma cidade bastante conhecida no tempo bíblico. Por quê? Porque ela é afetada pela aparição de Deus a Agar, a Isaac e a Jacó e as demais aparições e fatos importantes que aconteceram em Berseba. Então eles não representavam somente a família de Eli e Samuel, pelo contrário, além de exercer influência e representar uma grande família de uma grande linhagem, eles representavam uma cidade, tanto Siló quanto Berseba, cidades importantes, cidades que tinham uma história, cidades que mereciam respeito, dedicação e vocação, né? Então nós vamos ver
que eles representavam uma cidade, uma história, né, de Deus para com o povo. Infelizmente, somente seus pais não perceberam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Embora 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, quando Eli fica sabendo das questões dos filhos, Eli repreende eles. Porque quando Eli fica sabendo, ele diz: por que vocês... Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Eli, ele recebe, na verdade, a visita de um profeta. E esse profeta fala a Eli, tá? O seguinte: por que você, Eli, honra os seus filhos mais do que a mim, né? Deixando que eles engordem comendo a gordura, né? Comendo a gordura, e que engordem comendo o melhor ou a parte melhor de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece, né? Então, esse questionamento veio da parte de um profeta. Eli sabia dos problemas. Eli sabia que ele tinha que tomar uma atitude. Eli sabia que o mais viável ali seria destituir os seus filhos do cargo. Eles não deixariam de ser filhos, mas eles não poderiam exercer aquele cargo de tamanha confiança dentro de Berseba. Então você vai ver, de Berseba não, Eli estava em Siló. Em Siló, uma cidade tão importante, tão representativa. Então você vai ver que Deus precisa de usar um profeta para avisar outro profeta que ele estava agindo de maneira equivocada e ele estava tapando o sol com a peneira e não estava cumprindo o seu papel de pai. Diferentemente, quando você olha para Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 4, não é um profeta que vai avisar Samuel, pelo contrário. São os líderes da cidade, capítulo 8, versículo 4, versículo 6 e versículo 7. No capítulo 4, os líderes se reúnem com Samuel na cidade de Ramá. E você vai ver que os líderes dizem: você, Samuel, está ficando velho e seus filhos não seguem o seu exemplo. Então, como é que eles vão governar sobre nós e vão resolver por nós? Versículo 6. E Samuel não gostou do pedido, porque eles estavam pedindo um rei. Samuel se doeu, porque estava falando do filho dele. Então, ele se doeu mesmo sabendo que seus filhos estavam agindo errado. E você vai ver que no versículo 7, quando a Bíblia vai dizer no versículo 6 que Samuel não gostou do pedido e foi orar, ele sentiu-se tão doído que ele foi orar e Deus falou assim: peraí, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim, que eles me rejeitam desde sempre. Dê a eles o que eles estão pedindo. Mas o resultado do pedido de um rei é consequência desastrosa da administração civil e da administração religiosa que os seus filhos estavam exercendo. E fez com que o povo pedisse um rei. Ok? Então a Bíblia vai dizer: porque os seus filhos os enganavam. O subtópico de número 3, os problemas de uma paternidade ausente. Nós falamos aqui sobre a formação moral e espiritual, tá? O modo, né, como isso deve acontecer, e aqui o autor falou sobre os padrões de comportamento, né, que está ligado aí a essa conduta moral, ética e espiritual. Então a figura paterna, ela é essencial para uma boa formação. Embora biblicamente nós não encontramos algo relevante que possa dizer assim: não, Ofni e Finéias seguiram o exemplo do pai porque o pai era ruim. Ou
Joel e Abias seguiram o exemplo do pai porque Samuel era ruim. Não, pelo contrário, a Bíblia não especifica que eles faziam coisas erradas assim como os filhos. Pelo contrário, foram grandes homens de Deus. Mas a figura paterna representa também a justiça, representa também a correção. Quando Abias e Joel viam o pai Samuel sendo aquela figura que não corrige, conivente seria melhor a palavra, eles abusam e abusam da autoridade que tinham. Quando Ofni e Finéias comete as coisas erradas e mesmo sofrendo uma pequena repreensão do pai, vê que o pai não tem uma atitude, por que é que eles vão parar de fazer alguma coisa errada, sendo que os pais não estão agindo com disciplina? Não é só o amor, existe também a disciplina, e a disciplina deve ser aplicada. Doa a quem doer, seja filho, tá? E esse filho tem que receber essa disciplina para entender que as coisas não são como ele entende, ok? Então, dentro dessa questão, nós vamos ver aqui, ó, o pai cristão é uma referência de segurança, equilíbrio, controle das emoções e também estabelece prioridades para a vida. São valorizados a questão dos valores, né, quanto à bondade, a gentileza e o falar correto. Aí por isso que eu te falei, 1 Samuel 2:22, você vai ver que Eli, né, ele ouvia falar, capítulo 2, versículo 22 diz assim: ele ouvia falar de tudo o que os seus filhos faziam, né, aos israelitas, né, na hora de oferecer o sacrifício e tudo mais, e que tinham relações com as mulheres que trabalhavam no templo, no tabernáculo, ou seja, na entrada da tenda. Eli sabia disso, mas precisou que um profeta viesse até Eli para poder avisá-lo que os seus filhos não iriam mais governar, porque Deus, a partir daquele momento, não deixaria nada impune e entraria com providência, tá? Tanto é que ele morre após saber a notícia. Não somente Eli, mas a esposa de um dos filhos de Eli também morre, né? E você vai ver que Ofni e Finéias morrem em uma batalha, ok? Então olha para você ver que fim mais trágico. Entendendo tudo isso, vamos aqui para o tópico de número 2, tipos de paternidades extremista. Ou seja, vamos ver aqui algumas questões de padrões, né? Esses padrões que geram ações, que geram precauções, por isso que o autor colocou: não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só, e a ética cristã também é uma só. Então, quando eu falo de padrão, eu estou falando de ações, de precauções, e quando eu olho para os dois viés que ele colocou aqui, ó, padrão ético é um só, ou seja, a ética está dentro do comportamento do ser humano. Como é que o ser humano age de acordo com as necessidades de ações e precauções? Dentro da ética cristã, será que o filho está obedecendo aquilo que a palavra de Deus diz? Existe uma ética, existe uma norma, existe um viés de conduta. Será que os filhos estão aderindo a esses dois grandes viés? Dentro dessa questão, o autor vai falar sobre a paternidade autoritária, deixando um pouco de lado aqui a questão dos filhos de Eli e Samuel e partindo para um novo horizonte. A paternidade autoritária fala daquele tipo de autoridade que trabalha com a imposição. E essa imposição está atrelada à manipulação. A manipulação de quem? Dos próprios filhos.
E você vai ver também que esses comportamentos gerados nos filhos são comportamentos forçados, porque muitas das vezes os filhos estão obedecendo seus pais não por causa da obediência mediante o exemplo. Já viu aquele ditado, né? Faça o que eu quero, mas não faça o que eu faço. Tá? Então isso a gente vê muito acontecendo. O pai bebe e fala para o filho não beber. O pai fuma, mas fala para o filho não fumar. São exemplos que têm que ser dados. Então você vai ver que há uma manipulação, há um comportamento forçado e esses filhos estão obedecendo aos pais, muitas das vezes pelo medo, pela culpa, muitas das vezes, isso é o pior, que mexe com o sentimento do ser humano, da criança, do jovem, adolescente, remorso e muitas das vezes o rancor dos pais, porque é um pai muito autoritário, um pai que não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo, e ele é o zeloso extremo, né? Ele é ao extremo. Nós vamos ver também o outro lado, que é a paternidade permissiva. Dentro dessa paternidade permissiva, a liberdade está em voga. O filho pode fazer o que ele quer. O autor mesmo colocou que ora os pais permissivos é aquele que entende que os filhos devem tê-lo como exemplo, mas não os corrigem quando cometem erros, né? Tanto essas duas questões aqui, da paternidade permissiva e da autoritária, uma coisa tem que ser deixada aqui com atenção. Primeiro, a questão do ensino, a questão da educação, né? Porque criar é diferente de educar. A questão da educação se baseia no quê? Né? O que a Bíblia fala sobre educação? Ensina o teu caminho, ensina o menino no caminho que deve andar. Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar. Deuteronômio usa o exemplo da criança que levanta. Ensina o seu filho quando ele levantar, quando ele estiver caminhando, quando ele deitar, ou seja, em todo momento ensine valores éticos, morais e espirituais. Eu disse na outra aula um exemplo bem simples. Um pai que está dentro do carro junto com o filho, pega uma latinha de refrigerante e em vez dele deixar no cantinho do carro, chegar em casa, pegar o filho e falar assim, ó, esse lixo é no lixo, né? Ele pega e faz o quê? Joga para fora do carro. Ele está ensinando o quê para o seu filho? Parece uma coisa tão simples, parece uma coisa tão minúscula, mas está formando o caráter daquela criança. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, com as nossas ações perto das nossas crianças, adolescentes e também dos nossos jovens. Então a educação está baseada no quê? Na orientação que os pais dão aos seus filhos, aos ensinamentos e também a disciplina desde pequeno. Se você tiver orientação, se você tiver ensinamento, ter o que ensinar, se você tiver disciplina desde pequeno, pode ter certeza que a chance será menor do seu filho dar algum tipo de problema no futuro. E isso não é uma fórmula mágica, poderosa, que vai dizer assim, não vai acontecer se você fizer isso. Mas uma coisa que eu sempre penso, e toda vez que eu falo sobre filhos dentro de uma sala de aula, eu sempre falo a mesma coisa concernente a isso. Quando você ensina, quando você disciplina, quando você educa, quando você cria bem os seus filhos, você está criando um ser humano consciente das suas responsabilidades, seja os seus deveres, né, que ele tem para com o mundo e também as suas responsabilidades diante do próximo. Então, se você tem um adolescente, um jovem consciente da sua responsabilidade e que ele recebeu um bom ensino, se ele errar, ele vai errar de forma consciente. E assim como o filho pródigo, a Bíblia diz, e caindo em si, ou seja, no momento em que ele parou e pensou e analisou, peraí, na casa do meu pai tem comida. Na casa do meu pai, até os meus jornaleiros estão... O que é isso daí? É resultado de um ensino que fez com que, lá na frente, no erro, ele reconhecesse que ele estava errado.
E ele não reconhece somente o erro para com o pai. A Bíblia vai dizer que eu pequei contra Deus, né? Contra Deus e contra o meu pai. Então esses dois viés foram reconhecidos. Mas por quê? Ele estava consciente das suas responsabilidades e deveres como cidadão, como filho. E ele sabia que tudo aquilo que o pai dele ensinou era verdade. E tudo aquilo que ele fez era errado, era mentira, era engano. Então ele prefere voltar porque há uma consciência da realidade. Se o filho cai nas drogas, cai nisso e cai naquilo, e não tem consciência das suas responsabilidades, dos seus deveres, não teve uma boa formação, como é que a sociedade vai cobrar isso? Como é que as pessoas que estão em volta dele vão cobrar, sendo que ele nunca teve um ensino apropriado para a sua faixa etária? Então ele não aprendeu nada, ele viveu na rua, ele viveu com liberdade, e ele fez justamente aquilo que ele achava o correto, ok? Então é uma questão para a gente analisar. E eu tenho outra aqui, que não está na revista, que é a paternidade abusiva. Então eu tenho a autoridade permissiva e também a abusiva. Essa, a criança carrega dentro de si responsabilidades de um adulto, ou seja, você começa através da sua autoridade abusiva trazer a alusão que aquela simples criança e aquele simples adolescente têm a mesma responsabilidade que você. Então, se ele erra, a culpa é dele. Se ele faz alguma coisa de errado, a culpa é dele, porque quem está subjugando é o pai e a mãe, subjugando aquela criança como se ela tivesse a formação suficiente para entender tudo sobre a vida. E não é bem assim. Então essa paternidade abusiva às vezes coloca uma responsabilidade que não é da criança e coloca traumas, coloca dificuldade na vida dela, ok? Então, entendendo tudo isso, o subtópico de número 3, Eli criou seus filhos que se tornaram profanos. Aqui nós já falamos a questão de Belial, né? Eles eram filhos de Belial, então eles eram canalhas de forma literal, tá? Eles não prestavam e não se importavam com o Senhor. Isso é fato, tá bom? Então eles eram filhos de Belial. Então vamos lá. Então eles não respeitavam as coisas sagradas, já foi falado, né? Os dois tipos de sacrifício que existiam, eles tomavam a frente, não deixavam os ofertantes completarem a oferta. O tópico de número 3, o fracasso dos dois pais relapsos com os filhos. Omisso para com os filhos. Em 1 Samuel 2:12, a Bíblia diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Como a questão do não conhecer o Senhor não está ligado à parte intelectual, mas sim à parte de intimidade, a relação entre homem e Deus. Então precisou que um profeta chegasse até Eli e lhe desse a mensagem de Deus para ele. 1 Samuel 2:27. No caso de Samuel, nós temos aí o mau procedimento dos seus filhos, que, como já foi falado aqui, eles eram homens avarentos, tá? Tomavam suborno ou presente e perverteram o juízo, ou seja, não julgavam as causas com justiça. E daí nós vamos ver aqui o autor aqui, no caso de Samuel, vamos ver que o mau procedimento de seus filhos que foram rejeitados pelos anciões do povo. Então Samuel tomou a dor dos seus filhos e se sentiu rejeitado. O capítulo 8, versículo de número 4, vai dizer: todos os líderes de Israel foram a Ramá falar com Samuel. Olha para você ver a gravidade. O versículo de número 6 do capítulo 8 vai dizer: Samuel não gostou do pedido que eles fizeram, né? E ele vai orar ao Senhor. E Deus fala para Samuel: Samuel, eles não rejeitaram você, tá? Eles estão rejeitando a mim.
Mas se você pega, aí você analisa o texto bíblico, a rejeição do Senhor, né, como Deus se sente rejeitado, é por causa da má administração daqueles homens. Reflete no cotidiano do povo. E os líderes, vendo a queixa dos homens que vão oferecer sacrifício, eles vão lá e tentam resolver a situação, tá bom? Então vamos lá. É preciso ensinar a disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles, né? Isso está muito ligado à ideia de criação, né? Criação e educação, né? Criação é o tempo disponível. Qual é o tempo que você disponibiliza para o seu filho? Qual é a prioridade que você dá para ele em detrimento às suas próprias prioridades, tá bom? Isso tudo eu falo de criação. O dar de comer e beber também faz parte da criação, tá bom? Então vamos lá. O subtópico de número 2. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos à fraqueza da carne. Tanto é que em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 23, há uma resposta aqui. Porque vocês, no caso Eli, né? Por que vocês estão fazendo essas coisas? Olha a questão de Eli. Olha para você, Eli repreendendo os dois filhos Ofni e Finéias, tá? Todos estão falando da prática de vocês. Versículo 24. Parem com isso. É uma ordem. Filhos, o povo está falando coisas terríveis sobre você. E Eli, nessa situação, ele repreende e ele mostra um agravante. O versículo de número 25 do mesmo capítulo vai dizer assim, ó, se uma pessoa, Eli falando para Ofni e Finéias, se uma pessoa pecar contra outra pessoa, Deus vai defender, porque uma pessoa está pecando contra outra. Mas quem pode defender aquele que peca contra o Senhor? Então, acho que o problema maior na vida de Eli e na vida de Samuel foi justamente, talvez você tenha uma outra concepção, mas dentro do texto bíblico, vendo que Eli teve uma atitude de repreensão, mas não de ação, né? Ele repreendeu, mas não resolveu o problema. Então ele deveria ter feito o quê? Retirado os seus filhos do ofício sacerdotal. Assim também como Samuel deveria ter feito, porque eles dormiam com mulheres, mulheres que estavam ali no templo, né? Então você vai ver que essa questão é muito grave, né? Os filhos de Eli deitavam com mulheres que estavam servindo no templo. Eles fizeram com que o povo rejeitasse a oferta por causa do descaso deles, e eles pegavam as ofertas antes delas serem oferecidas de forma completa. Enquanto os filhos de Samuel, eles faziam o quê? Eles andavam em caminhos diferentes daquele que o pai seguiu. Eles inclinavam muita avareza pelas ofertas que eram dadas ali. Então eles eram muito avarentos, queriam do bom e do melhor, mas tudo à custa do povo. E eles tomavam presente, ou seja, suborno, né, para alguma questão, porque eles tinham autoridade, autonomia para resolver muitas coisas, no caso aqui em Berseba. E você vai ver também que eles perverteram o juízo. Então, tanto Siló, né, que tinha os filhos Ofni e Finéias, e Berseba, que tinha os filhos de Samuel, que era Abias e Joel, você vê que foram duas cidades que sofreram muito com a administração. E quando uma administração religiosa ela vai mal, e principalmente no tempo dos juízes, pode ter certeza que todo o povo padece. Isso nós vimos lá no livro de Ezequiel. Quando eles começaram a perverter o juízo dentro de Jerusalém e começaram a induzir o povo a práticas erradas. Deus se irou de forma muito grande contra aqueles líderes. E ele, em um momento do livro de Ezequiel, ele culpa os líderes pela causa da destruição da cidade. Então os líderes têm um papel muito grande na nação, no estado e na cidade. Ok? Então vamos lá.
o tratamento inadequado. Quando nós olhamos para isso, o subtópico de número 3, não se pode esperar que os filhos de líderes serão punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Aqui nós falamos de punição. Eles deveriam ser punidos. Mas muitos são beneficiados por causa de uma filiação. Há uma pressão natural ao filho do pastor, ao filho de obreiro, né? Mas o fato é, o que é certo, o que é errado. Deveria ser assim e muitas das vezes não é. Então isso nos deixa uma lição muito importante, tá bom? Então eu fico aqui com essa aula, quero agradecer a Deus pela vida de vocês, nos ajude, compartilhe esse vídeo, nos abençoe aí com o seu like e o seu comentário. Assim eu me despeço de vocês, até a próxima aula em nome de Jesus.